Será que um pai ausente, que vive no luxo enquanto o filho passa necessidade, merece perdão? Deixe sua opinião aqui nos comentários antes de conhecer a história de hoje. Acredite, o final vai te surpreender. Ana Clara, aos 35 anos, era a imagem da competência. Como secretária executiva, vestia-se com uma elegância que disfarçava o cansaço acumulado de anos de luta. Sentada em um café sofisticado em São Paulo, ela esperava. O ar-condicionado gelava, mas por dentro, uma chama de raiva e frustração a aquecia. O encontro era com Marcelo, seu ex-marido e pai de Bernardo, o filho de 10 anos que ele não via e cuja pensão não pagava há 8 longos e difíceis meses. Quando Marcelo chegou, a raiva de Ana Clara se intensificou. Ele parecia ter saído de uma revista de moda masculina. Roupas de grife, relógio caro, um ar de sucesso que contrastava brutalmente com a realidade dela, que se desdobrava em 2 empregos para garantir que nada faltasse ao filho. Ele se sentou à mesa, deslizando na cadeira almofadada do café com uma displicência estudada que feriu Ana Clara profundamente. Um sorriso largo e fácil, quase debochado, curvava seus lábios, como se o encontro menos motivado por uma dívida de paternidade e meses de negligência financeira menos fosse apenas um inconveniente menor em seu dia. Cheio de compromissos luxuosos, seus olhos, que antes expressavam amor, agora a fitavam com uma combinação insuportável de indiferença e superioridade, como se o problema da pensão fosse inteiramente dela, e não uma obrigação dele. Cada movimento, desde a forma como ele ajustava o relógio de pulso caríssimo, até o modo como ele ignorava a tensão no ambiente, parecia calculado para sublinhar a distância social e emocional que ele havia imposto entre eles. Aquele sorriso era a representação física do descaso com a luta dela e o sofrimento do filho. Sem rodeios, Ana Clara colocou sobre a mesa a fria realidade em números, uma planilha detalhando cada centavo da dívida. Ela falou sobre o aparelho que Bernardo precisava, sobre o curso de inglês que teve que ser cancelado, sobre as noites em que ela chegava em casa exausta apenas para começar a segunda jornada de trabalho. A voz dela, inicialmente controlada, começou a tremer de indignação. Ela não aguentou. Explosiva, o acusou de ser um parasita, um pai de fachada que havia trocado o amor do próprio filho por uma vida de luxo bancada por outra pessoa. Ela o chamou de fraco, de egoísta, despejando toda a amargura que guardara por meses. E então, algo inesperado aconteceu. A máscara de arrogância de Marcelo não apenas rachou, ela se desintegrou, o rosto confiante deu lugar a uma expressão de exaustão e medo. Ele não rebateu, não se defendeu com mentiras. Pela primeira vez em anos, Ana Clara viu vulnerabilidade nos olhos do homem que tanto odiava. Com a voz baixa, quase um sussurro, ele confessou. A verdade era chocante e virou todo o cenário de cabeça para baixo. Ele não estava pagando a pensão porque simplesmente não tinha o dinheiro. Sua vida de sucesso era uma farsa, um teatro. Ele confessou que sua nova esposa, uma mulher milionária e extremamente controladora, dominava cada aspecto de sua vida. Um acordo pré-nuptial a tornava dona de absolutamente tudo. Marcelo vivia com uma mesada, uma quantia rigidamente controlada, suficiente para manter as aparências de riqueza, mas que não lhe dava qualquer autonomia. Ele era, em suas próprias palavras, um mordomo de luxo em uma prisão de ouro. A ameaça era constante e clara. Qualquer dinheiro enviado ao filho do casamento anterior resultaria em sua expulsão. A ameaça de sua nova esposa era aterrorizante e imediata, pairando sobre ele como uma nuvem de tempestade. Se ele ousasse desobedecer, se tentasse sequer auxiliar o filho com a pensão devida, ele seria expulso daquela vida dourada, sem aviso prévio. Seria jogado à própria sorte, de volta à estaca zero, sem um tostão para se manter. Todos os luxos que agora exibia, menos o carro, as roupas, a casa, não passavam de empréstimos revogáveis. Ele se veria, da noite para o dia, sem um centavo no bolso, enfrentando não apenas a humilhação pública, mas a realidade brutal de ter de recomeçar do zero
Sem o apoio financeiro da esposa controladora, essa perspectiva era o verdadeiro cárcere de Marcelo, e o medo de ser destituído de tudo era o que o impedia de assumir sua responsabilidade como pai. O pai negligente, na verdade, era um prisioneiro da própria ambição, vigiado de perto por uma mulher que o impedia de exercer a paternidade. O ódio de Ana Clara começou a se dissolver, substituído por uma complexa mistura de choque e uma amarga compaixão. Ela percebeu que o castigo de Marcelo era muito pior do que qualquer processo judicial. Ele vivia uma vida de humilhação diária, uma infelicidade mascarada por roupas caras. Ele havia trocado a liberdade e o amor de seu filho pela aparência de riqueza, e agora pagava o preço mais alto. Mas Ana Clara não era uma mulher de recuar diante da adversidade, e muito menos de se deixar consumir pela tragédia alheia. Embora a confissão de Marcelo tenha provocado uma ponta de compaixão e até pena pela vida de fachada que ele levava, esse sentimento não era suficiente para anular a necessidade premente e real do filho. Seu dever primário era com Bernardo, e a empatia não pagaria as contas ou compraria o material escolar. Ela endureceu o olhar, voltando-se para a realidade prática. O drama pessoal de Marcelo, embora chocante, não diminuía a dívida nem o impacto da ausência paterna na vida da criança. Sua determinação se fortaleceu, impulsionada pelo instinto maternal. A luta continuaria, mas agora com uma clareza renovada sobre quem era o verdadeiro inimigo, não apenas a negligência, mas a covardia aprisionada pelo luxo. Com uma nova resolução, ela empurrou a planilha de dívidas de volta para o lado dele da mesa. Sua intenção não era mais movida pela simples vingança, ou pela pequena satisfação de ver o ex-marido sofrer. O sentimento primário havia evoluído para algo mais estratégico e frio. Ana Clara via a ação judicial como um instrumento de libertação forçada. Ao acionar a justiça, ela não apenas buscaria o direito do filho, mas, crucialmente, forçaria Marcelo a encarar uma escolha irrevogável que ele vinha adiando por covardia. Ele seria pressionado entre as obrigações legais de sua paternidade, que culminariam no confronto inevitável com a esposa controladora e seu acordo financeiro, e a manutenção daquela vida de luxo e humilhação. A decisão de Ana Clara era, em última análise, de empoderamento. Ela o forçaria a derrubar a máscara, a assumir a coragem que lhe faltava e a definir o que realmente importava em sua vida. "Eu vou entrar na justiça", ela disse, com a voz que havia recuperado toda a sua firmeza e determinação. Não era mais o tom desesperado da mãe suplicante, mas sim a declaração inabalável de alguém que reconhece seu poder e seus direitos. Os olhos de Ana Clara fixaram os de Marcelo, destituídos de qualquer pena, transmitindo uma mensagem clara. A tolerância havia acabado. Essa ação legal não era mais apenas sobre o dinheiro que o filho precisava. Era sobre obrigar Marcelo a confrontar a vida de mentiras que ele havia construído. Ela usaria o peso da lei para perfurar a bolha de luxo e controle em que ele estava aprisionado, forçando a situação a um ponto de ruptura onde ele seria, finalmente, obrigado a escolher entre a fachada de riqueza e a responsabilidade de ser pai. A justiça seria a alavanca para desmantelar a farsa de sua prisão de ouro. A execução da pensão vai te obrigar a agir. Ou você enfrenta sua esposa e conta a verdade, ou ela será legalmente obrigada a arcar com isso para não ter os bens de vocês bloqueados. A voz de Ana Clara reverberou no silêncio que se instalou após a revelação, carregada de uma decepção profunda e de uma verdade incontestável. "Você escolheu essa prisão, Marcelo", ela declarou, sem elevar o tom, mas com uma autoridade que superava qualquer grito. Não havia como negar. Ele não fora colocado à força. Ele havia trocado voluntariamente sua liberdade e sua integridade por um conforto material vazio. A responsabilidade por sua condição era inteiramente dele. Agora, ela continuou honrando-o com severidade fria. Encontre um jeito de ser pai mesmo dentro dela. O recado era claro. As desculpas sobre a esposa controladora haviam perdido a validade. Ele precisava ser engenhoso, arriscado e, acima de tudo, corajoso. Ele deveria usar o que restava de sua dignidade para cumprir seu papel, não importando os muros dourados que o cercavam. A paternidade, ela o lembrava, era uma obrigação que transcendia as cláusulas de qualquer acordo prenupcial. Ana Clara se levantou, ajeitou a bolsa no ombro e saiu do café,
deixando para trás um homem quebrado, encarando um pedaço de papel que representava o peso esmagador de suas escolhas. Ela entendeu naquele momento que a verdadeira miséria não era a falta de dinheiro, mas a ausência de liberdade para amar e ser quem se é. Marcelo tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, exceto a única coisa que realmente importava, a chance de ser pai para seu filho. Essa história nos mostra que a riqueza verdadeira não está no que temos, mas em quem podemos ser para aqueles que amamos. A punição mais severa e irônica para um pai que escolhe a ausência e a negligência não é necessariamente a penúria ou o escrutínio público, mas sim a própria vida de luxo que ele se esforçou tanto para construir. Marcelo descobriu, da forma mais dolorosa, que o brilho da riqueza material que ele buscava como substituto para sua responsabilidade era, na verdade, um cárcere psicológico. A opulência se tornou uma cela com paredes douradas. O conforto extremo da nova vida era condicionado à sua total submissão e ao abandono de seu filho. O preço de suas roupas de grife, do carro importado e da casa suntuosa era a perda de sua liberdade, sua dignidade e, o mais importante, a capacidade de amar e cuidar de quem dependia dele. Ele havia trocado a alegria genuína de ser pai pela fria glória de parecer bem-sucedido, transformando-se em um prisioneiro da própria fachada. Sua vida de luxo, portanto, era a maior de suas misérias. Se você gostou dessa reflexão, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas histórias. Muito obrigado por assistir e até a próxima. E claro, deixe no comentário a sua opinião. O que você faria diferente se estivesse passando por esta situação?